Capítulo 11. Rompendo com a passividade mental. A compreensão do papel da mente no cenário espiritual é de grande importância para os crentes, pois ela serve como a arena principal onde as forças divinas e malignas travam uma batalha silenciosa. No exame dessa batalha, é imprescindível discernir entre a condição de uma mente vazia e uma mente passiva, pois cada uma delas possui implicações distintas no cenário espiritual. A Bíblia, nossa fonte inquestionável de sabedoria, oferece para todos os cristãos compreensões firmes e profundas sobre a natureza da mente humana. A mente vazia, à luz das Escrituras, não é necessariamente uma condição desejável. Uma mente vazia é caracterizada pela ausência de conteúdo sólido, tornando-se suscetível a influências externas, sejam elas divinas ou malignas. Então, uma mente vazia é vulnerável, pois pode ser preenchida por diversas influências, sejam elas verdadeiras ou enganosas. A mente vazia, muitas vezes, busca ser preenchida por fontes externas, e a escolha dessas fontes determinará a direção espiritual. A passividade mental pode ser compreendida como a ausência de pensamento crítico e a aceitação acrítica de ideias e sugestões. O versículo de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, desafia os crentes a serem ativos na batalha espiritual, indicando que a passividade não é a postura adequada diante das investidas do inimigo. A mente passiva é aquela que aguarda uma influência externa para sua ativação, tornando-se vulnerável à manipulação. A passividade implica na abstenção do movimento autônomo, permitindo que forças exteriores assumam o controle. Isso torna a mente suscetível à manipulação. Uma mente passiva, desprovida de discernimento e sensibilidade, se torna vulnerável ao ataque, deixando de questionar e examinar sua experiência à luz das Escrituras. O estado de passividade mental, caracterizado pela inatividade do pensamento e do discernimento, pode se tornar uma armadilha sutil que permite às hostes malignas infiltrarem-se nos pensamentos e nas decisões de um indivíduo. É necessário atentar para a importância de romper com a passividade mental. No livro de Provérbios, somos instruídos a guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Este versículo ressalta a importância de manter uma mente ativa e vigilante, protegendo-a contra influências prejudiciais. Além disso, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, somos desafiados a derrubar argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Este versículo enfatiza a necessidade de uma participação ativa na batalha espiritual, recusando-se a ser passivo diante das investidas do inimigo. Portanto, a passividade mental pode ser compreendida como a ausência de pensamento crítico e a aceitação acrítica de ideias e sugestões. Dentro desse contexto, a mente passiva é suscetível à manipulação, incapaz de discernir entre verdades fundamentadas e enganos traiçoeiros. A mente ativa engaja-se na reflexão, na análise
e na tomada de decisões informadas. Em contrapartida, a mente passiva corre o risco de sucumbir a crenças irracionais, contribuindo para o desequilíbrio da mente. A renovação da mente, conforme instruída em Romanos capítulo 12, versículo 2, é um processo que envolve a transformação pela renovação do entendimento. Isso pode ser alcançado por meio do cultivo do pensamento crítico, da busca por conhecimento embasado e do desenvolvimento de habilidades de discernimento. Uma mente ativa busca constantemente a verdade, questionando premissas e avaliando criticamente as informações recebidas. A distinção entre uma mente vazia e uma mente passiva revela nuances cruciais. Enquanto a mente vazia é caracterizada pela inatividade, a mente passiva transcende esse estado, aguardando uma influência externa para sua ativação. A passividade implica na abstenção do movimento autônomo, permitindo que forças exteriores assumam o controle. Uma mente passiva, assim como uma mente vazia, torna-se suscetível às maquinações das hostes malignas. A passividade, ao contrário da ativação mental, é altamente propícia ao desígnio dos espíritos malignos, concedendo-lhes a oportunidade não apenas de ocupar a mente, mas também de influenciar a vontade e o corpo do crente. Uma mente passiva, desprovida de discernimento e sensibilidade, se torna vulnerável ao ataque, deixando de questionar e examinar sua experiência à luz das Escrituras. A passividade, ao cessar a atividade intelectual e reflexiva, efetivamente convida Satanás a invadir a mente e a enganar o indivíduo. Muitos filhos de Deus, ansiosos por seguir a orientação do Espírito Santo, equivocadamente acreditam que a passividade mental é sinônimo de submissão espiritual. Essa percepção os leva a negligenciar a avaliação crítica, a investigação e o julgamento à luz da palavra de Deus. Ao buscar receber pensamentos divinos após períodos de oração, interrompendo o fluxo natural de pensamentos e atividades mentais, inadvertidamente abrem espaço para as operações dos espíritos malignos que tentam imitar a voz de Deus. A busca por uma mente passiva durante e após a oração revela uma compreensão equivocada do processo divino. A direção do Senhor ocorre na intuição espiritual, não na passividade mental. O princípio fundamental é que os crentes, pela própria vontade, devem exercer controle sobre todo o seu ser e cooperar ativamente com Deus. A tentativa de alcançar uma mente passiva contradiz o desejo divino de uma colaboração ativa, induzindo a uma inércia prejudicial à comunhão com Deus. A passividade mental é uma armadilha, uma vez que Deus não busca autômatos em sua busca por revelação. A passividade torna-se uma brecha explorada pelas hostes malignas, tirando vantagem da inatividade e inércia do povo de Deus para operar enganos em suas mentes. A compreensão correta reside na ativação consciente da mente, guiada pela vontade de Deus, e fortalecida pela renovação constante pela palavra divina. A distinção entre uma mente vazia e uma mente passiva destaca a importância de uma mente ativa, engajada na reflexão, análise crítica e tomada de decisões informadas. O chamado bíblico para renovar a mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, não implica na passividade, mas na transformação ativa pela palavra de Deus. Ao cultivar uma mente ativa, os crentes fortalecem-se contra as investidas das hostes malignas, alcançando uma vida mental vibrante e equilibrada na jornada espiritual. Ao aplicar os princípios da palavra de Deus e praticá-los, podemos fortalecer nossa mente contra as investidas das hostes malignas,
alcançando uma vida mental vibrante e equilibrada.